Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dunamis Hangout, o nosso podcast de reforma e avivamento. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, meu nome é Bruna Moretti, estou aqui com meu marido maravilhoso. Mitch Moretti, que saudade, muito tempo que a gente não aparecia. Temporada de Power Play, passou Ana Paula Valadão aqui, teve episódio de política, teve episódio de educação, teve episódio de arte e beleza, e agora nós estamos de volta, temporada de 2025, muito boa por sinal. Muito boa. Começando com o pé direito, com pessoas que pra nós são mais do que especiais, pois são nossos padrinhos de casamento. São nossos padrinhos, então nós estamos aqui em família, Que graças coisa a linda, Deus. graças a Deus, né? Porque esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando depois de algumas semanas e eu nem lembro como é que faz direito isso aqui, então eles vão ter graça e misericórdia e ajudar a gente a voltar a entender o que a gente tá fazendo nessa cadeira. Esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando, mas não necessariamente o primeiro que o pessoal vai ouvir. Você acabou de acertar em cheio. Você pegou a gente no pulo do gato. Esse episódio tá saindo bem mais pra frente do que a gente tá gravando. Quem melhor pra falar de cinema e arte do que quem? O que é? Os nossos queridos Paulinho e Grazi Leal. É uma alegria estar com vocês. Sejam muito bem-vindos. Ela não arriscou falar o nome da Grazi. Ela não arriscou. Ela perguntou, ouviu e falou, não vou falar. Não, melhor não. Pode ser Schmidt? Não, mas é Schmidt. É simples. Então tá ótimo. Sejam muito bem-vindos vocês que já Ou como a maioria das pessoas fala, você que é Grazi Smith? Não. Vai pra um outro lugar. Fala, não, gente, Schmidt, pronto. Vocês que já apareceram aqui, tem um episódio. O episódio vai estar na descrição e também tá aqui no card. Se você tá assistindo no Spotify, é só rolar um pouquinho pra baixo. Você vai achar a entrevista que a gente fez com vocês dois. Foi muito boa, por sinal. Mas é um prazer receber vocês aqui. Rápida introdução. A gente quer que vocês se introduzam. Massa, por favor, pode começar. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, que a gente ama vocês, que a gente é tão feliz de ver tudo que Deus tem feito através da vida de vocês. Glórias a Deus por isso, fala de coração, vocês sabem. Bom, eu sou Grazi Schmidt, casada com Paulo Leal. Temos 3 filhos, Constance, Chloé e Guel, 5, 3 e 6 meses. Sou atriz. Trabalho com arte e entretenimento desde os meus 13 anos. Eu tô com 40 e quantos, amor? Me ajuda. 43. Então, temos aí 30 anos na arte e no entretenimento. É isso. Gatona. Bom, já se apresentou? Já foi tudo? Não sei. De repente eu complemento. Tá bom, então já foi. Vamos lá, eu sou o Paulo, casado com essa gatona que tá do meu lado, pai de 3. Esse ano a gente faz 10 anos. 10 anos de casados. 10 anos de casados. Também sou ator, diretor, roteirista. Lidero a parte dentro da Big Wave Media, a parte de vídeo. Já tem quase 9 anos, 8 anos e pouquinho. Hoje estou à frente de Dunamis Filmes, que a gente vai falar aqui também, e glórias a Deus por isso. Cara, sou compositor, um monte de coisa que eu falei que eu sou, né? Na verdade, tudo isso aí são coisas que eu faço, mas eu sou mesmo apaixonado por Jesus, sou filho de Deus. Somos. E que mais? Sobre ator. Acho que é isso que é legal. Já tive a oportunidade, com a graça de Deus, de fazer muitas coisas no Brasil, fora do Brasil, mas, obviamente, um highlight aí da minha carreira foi a novela que eu conheci a minha esposa, onde nós éramos irmãos e hoje aqui casados. É isso. Assim, Paulinho, você foi bem sucinto na sua bio, porque a gente... Não, foi. É que o Paulinho... É que a Grazi, ela tá na mesma linha de artes e entretenimento desde os 13. O Paulinho, ele já fez algumas outras coisas que fogem um pouquinho do atuar. Só um pouquinho, faz só um pouquinho. Ele tem uma certa proporção de idade a Matusalém. Ele já teve 9 vidas consecutivas e umas 18 profissões. A qual ele fez toda a carreira dele na profissão dele. De tudo. De estagiário a CEO em todos. Que você vendia na praia? Vendia na praia? Na praia? Não, é que ele morava na praia. Eu morava na praia, né? De praia. Não, mas isso aí eu já fiz bastante. Eu fui cobrador de ônibus, trabalhei em loja, vendia pão de roupa, queijo quando era criança. Pão de queijo na rua, vendi doce. Aí foi trabalhar em loja de surf. Aí trabalhei vendendo. Depois tive minha própria loja de prancha de surf. Fui instrutor. Instrutor, assim, bem... Aí é bem mambembe, e tudo que né? ele falou até agora tatuagem. foi antes dos 14. Isso, foi. É tipo isso, gente. Não é Dos 2 aos 8. Porque... Muitas profissões. Como alguém que trabalha com o Paulinho há anos, existe uma experiência mágica, Graça, de você estar numa reunião, citar uma coisa aleatória. Aí o Paulinho fala, não, eu já trabalhei com isso aí, já fui aí. Eu conheço o cara que é... Nossa, cara, isso é muito ruim, velho.
E daí você vira o tio, que o cara fala uma coisa, e aí o tio tá falando, não, mas porque quando eu estava em tal lugar, né? Mas eu acho que eu te entendo de alguma forma. Quando a gente começou a namorar e ele começava a falar, né, o que ele tinha feito, não sei o que, eu falei, meu Deus, você também fez isso? Aí, de repente, você também... Nossa, balada, né? Trabalhei com balada, casa noturna. Quiosque na praia. Quiosque era isso da praia. Tem uma memória de uma reunião com o Paulinho que a gente tá assistindo um vídeo em algum lugar. Ele falou, nossa, que lugar irado e tal. E o Paulinho fez um comentário, não, eu já peguei onda aí, é bem legal. E ele falou assim, não, você já foi lá? Não, já fui umas 3 vezes. E a gente, obrigado, Paulinho. Desculpa, esqueci que você é o dono do mundo. Mas eu acho assim, filho dele. Filho do dono. Isso foi bom. Sim. Vocês são pessoas que estão na indústria há muitos anos. E a Grazi também, que já ganhou premiação. A carreira da Grazi, ela é muito grande mesmo. São 30 anos trabalhando com isso. Mas acho que tem alguns highlights que eu observo e fico pensando, cara, que coisa incrível que Deus permitiu que a Grazi já vivesse. Por exemplo, ela já teve filme em Cannes, já foi exibido lá. Teve um filme que ela participou também que ganhou o Festival de Los Angeles. A novela que ela protagonizou em Portugal foi indicada como melhor novela do mundo no Emmy. Então foram coisas... E ganhou melhor novela em Portugal. Ganhou melhor novela em Portugal. Então são coisas assim que tudo com a graça de Deus, né? A gente percebe muito o favor do Senhor nisso aí. Sim. Então é mais esse glorificar Deus por isso aí. E nesse contexto, a gente teve o episódio agora da Fernanda, no Globo de Ouro. E acho que tem uma certa dificuldade de galera entender o quão significativo é ter uma representatividade como isso. O quão competitivo é um cenário como esse. E vocês, com a trajetória que vocês têm, eu queria que vocês trouxessem um pouco de luz, antes da gente entrar nas minúcias, do quão significativo é isso acontecer. Porque a gente tá apontando agora para um Oscar, e a última vez que um filme brasileiro foi indicado pro Oscar foi há mais de 25 anos atrás. Assim, alguns filmes brasileiros já passaram pelo Oscar, né? Tem aí uma lista de filmes. Mas eu acho que, assim, como highlight mesmo, Central do Brasil, com essa indicação da Fernanda e do próprio filme. A primeira pergunta que eu queria fazer é, como é que funciona um processo de ser indicado? Quem que indica, quem que decide? Como é que funciona isso dentro da academia? Mas a gente sabe que existe uma curadoria, né? O Walter, ele teve uma entrevista que ele acredita que o filme foi indicado muito pela comoção que gerou no Brasil, né? O engajamento nas redes sociais e tal, que ele acha que isso aí potencializou, inclusive, a indicação. E depois a gente vai ver que o que ele trouxe é muito verdade, porque quando a Fernanda ganha o prêmio, os recordes do Globo de Ouro, tanto de audiência quanto dentro da parte das redes sociais, de engajamento, tudo Brasil. É um recorde, né? Então, eu acho que tem essa comoção que foi gerada na nação e isso aí atrai os olhos da massa crítica e aí potencializa essa questão da indicação. Eu sei, por exemplo, que a gente está aqui fazendo já uma ponte do nosso filme, né, do Monólogos Sociais, que é o primeiro filme de Dunamis Filmes. A gente faz, a gente envia. Agora a gente envia para os festivais. E tem vários festivais que a porta não abre e outros festivais que a porta abre. Então é muito de um lugar nosso de envio e vamos tentando, vamos embora, vamos fazendo isso aí para o nosso filme ser conhecido. Agora, quando chega nessa escala, como um Globo de Ouro, um Oscar, aí a gente sabe que tem... Vamos lá, Oscar. Existem fases preliminares até você chegar a ser indicado para muito bom. Um filme como esse. Por exemplo, dentro de uma carreira de curta-metragem, que o nosso filme é um curta-metragem, né? Tem festivais que são validados, estão debaixo de um guarda-chuva que pode... eu ganhei um festival aqui, uma categoria de base, eu passo para a próxima categoria, e aí se eu ganho essa próxima categoria, existe uma chance de indicação, validação para nós chegarmos, por exemplo, ao Oscar. São festivais classificatórios. Classificatórios, né? Exatamente. Eu queria puxar isso pra gente poder contar a história que você já introduziu. Que é a história da Dunamis Filmes. E a história de como é que nasceu, porque não nasceu agora, mas eu acho que esse episódio ele ganha muito mais sentido porque o nosso primeiro grande produto, ele foi indicado em vários festivais, o que é um marco produzido por cristãos e sendo um filme brasileiro, que não tem um mega aporte de uma mega produtora e um estúdio, e ele é feito com uma execução muito boa, diga-se de passagem. E ele é um filme que ele
ele passou com muita atenção nos festivais que ele foi. Ele não passou batido. E eu queria que você trouxesse primeiro a história de como é que a Dunamis Filmes nasceu, cresceu, da onde vem esse lugar. São 9 anos já de oração e de história. E eu queria que vocês pudessem trazer esse contexto do porquê que a gente tá fazendo isso e como é que isso começou. Muito legal. Você quer falar um pouco? Pode começar, meu amor. Acho que sim. Quando nós chegamos aqui, em 2015, final de 2015, aqui em São Paulo, né, para o movimento Dunamis e para a nossa igreja local, que na época era Monte Sião, hoje Zion, a gente se conectou com os pastores Theo e pastora Júnia. Então foi um lugar de sempre tivemos o entendimento de que poderíamos gerar um impacto na esfera da arte e entretenimento, de diferentes formas, através da música, através de contar histórias e tudo mais. Então, o Dunamis Filmes nasce num lugar de oração há 9 anos e de muitas conversas. Tipo, tá bom, como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente pode fazer com que esse sonho, ele um dia se torne uma realidade? Então, foi nesse processo de maturação, de oração, entendimento, qual que é a nossa visão, qual que é a visão clara, tá bom? A gente vai fazer e não tô aqui criticando ninguém que tenha uma diferente visão, tá bom? Todos os nossos irmãos aí de fé que têm uma diferente visão, glórias a Deus. Mas será que o nosso chamado é para fazer uma arte para que comunique para dentro da esfera da igreja, né? Ou a gente consegue fazer uma arte que vá passar as 4 paredes da igreja e comunicar com o grande público. Então a gente foi entendendo isso, foi um processo de maturação, de conversa, mas a gente sacou que, cara, o nosso chamado é muito relacionado a gente, comunicar princípios, valores, verdade bíblica, reino de Deus, na esfera da arte e entretenimento. Vamos comunicar com excelência, fazer isso com excelência. Não necessariamente você vai ver... Porque é muito de uma promoção à reflexão. Por exemplo, o nosso primeiro filme, você trouxe, né? Um filme cristão. Ele é feito por cristãos. Mas ele não necessariamente, você olha e fala assim, é um filme evangelístico. Não é um filme evangelístico. Mas é um filme que aborda a questão de generosidade. É um filme que aborda a questão de amor ao próximo. São valores que o Senhor nos ensina, que estão na palavra, e que promovem a reflexão. O quanto que E eu acho que esse é muito o papel do cinema. Sabe, não é um papel de promover conversão. Promove uma reflexão. E o Espírito Santo que convence. Mas ele promove uma reflexão. E através disso inspira pessoas a mudarem de hábito. Muitas vezes você foi impactado por um filme. Você foi impactada por um filme. Com certeza. Que te levou a pensar, cara, eu poderia fazer algo diferente com a minha vida a partir disso que eu tô vendo dessa realidade tá aqui nessa tela. Então, Dunamis Filmes tem muito esse propósito, sabe? Assim, nasce com esse sonho. E aí foram anos pensando, mas assim, até você achar uma história, até você dar vida para ela, faz parte de um processo que não é da noite pro dia. Porque o cinema é uma área coletiva, muito coletiva. Talvez da esfera da arte e entretenimento é a que mais requer desse coletivo, do senso coletivo. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso também. Difícil isso pra essa geração agora, né? Difícil pra mim, mas não pra geração, né? Eu tenho 9 vidas, assim? como o Nick falou, e é difícil pra mim. Mas é difícil mesmo, porque você tem, assim, eureka, aquele momento que você teve uma grande ideia, ou pra nós, né, que a gente acredita muito na inspiração divina, o Espírito Santo traz um insight, você, começa a rabiscar. Foi o caso desse filme. Foi 2020 que você escreveu, Eu escrevi esse filme em 2020. Imagina, a gente foi filmar em 2023, final do ano. Isso porque ele falou assim, amor, a gente vai filmar. Falei, ok, a gente vai filmar. Sim, eu tô sentindo de Deus, a gente tem que dar esse passo. Tá bom, a gente não tem nada ainda, eu quero filmar em 15 dias. Falei, ok. Vamos pra cima. E aí a gente começou. Porque foi também muito o impulso de Deus. Né? Toda vez eu ia dormir... E esse roteiro tava na gaveta. E eu ia dormir e eu sentia o incômodo do Espírito Santo. Você tem que fazer o filme, você tem que fazer o filme, você tem que fazer o filme. E eu, mas agora. E aí na hora que bateu, sabe? Você sabe, né? Você saca aí na sua casa. Quando o Senhor ele fala, comunica, clica aquele negócio no teu coração. Meu irmão, você tem que fazer. Você é impelido a fazer. Não tem como. Você não consegue descansar. Não é verdade? Você
deve saber do que eu tô falando. Não é? Você aí em casa, no caso. Exatamente. Se você tá ouvindo o áudio, você não viu ele apontando. Exatamente, é verdade. Você que tá na sua casa, você que tá ouvindo. Quando o Senhor, ele comunica algo muito claro no teu coração, você é impelido a fazer, você tem que executar. E ele vai te mostrar o como, ele vai trazer a provisão necessária para aquilo acontecer. Que foi o que aconteceu. Porque teve um momento... O nosso filme tem 4 atores. 4 atores. Teve uma hora que eu falei, cara... Nem que eu faça todos os personagens, mas eu vou fazer. Eu boto sei lá, um eu faço com peruca, outro eu faço com cabelo descolorido, outro eu faço com... Vai ser super complexo na montagem. Essa ideia, eu falei, calma, amor, a gente vai convidar os nossos amigos. Mas o que eu tô falando assim, eu tô trazendo só um exemplo. Sim, que queria é quando fazer você tem o impulso de Deus pra você fazer algo e você tem que ser obediente. Eu acho que um bom comparativo, a gente teve os Kendrick Brothers aqui, que é uma proposta muito mais evangelística de filme, e ele compartilhou um pouco do processo criativo. E ele falou a mesma coisa. Falei, cara, como é que você tem a ideia dos seus filmes? Ele, oração. Não, mas e como é que você não... Não, eu oro. E aí, de repente, eu começo a perceber um padrão do Espírito Santo falando comigo. E ele falou, e o último filme deles, que foi A Forja, ele falou, foi um sonho. Deus falou comigo, ele falou, discipulado, discipulado, discipulado. Ele começou a trazer passagem, toda hora que eu ia dormir, toda hora que eu orar, eu começava a ver nisso aqui, e chegou uma hora que era óbvio o que eu tinha pra fazer. Mas ele deu esse highlight pra isso, a submissão do Espírito de tipo assim, cara, eu tenho a minha capacidade criativa, mas a minha direção, ela é 100% oração e sobrenatural. Então acho que tem um overlap muito legal que você falou agora. E eu queria saber de onde veio a ideia. De observação. Não foi no momento de oração, foi uma observação. A gente estava conversando, 4 amigos, num jantar. E aí, o que aconteceu naquele jantar? Falei, cara, 4 amigos que estão aqui jantando e que não estão se ouvindo. Então foi nesse lugar. E eu era um deles. E aí eu tava, tipo, nesse lugar também, eu também não tava ouvindo. Um deles que não tava ouvindo. Eu também era um deles que não tava ouvindo, não tô criticando os outros, eu também não tava ouvindo. E de repente veio esse negócio, tipo, viu, vocês não estão se ouvindo. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo aqui? E aí veio disso, por isso que nasce monólogos sociais. E vai chegar um momento que você vai poder assistir, não posso dar spoiler aqui. Você vai entender o que você vai entender o que eu tô falando. Mas você diz de não tá se ouvindo, de a gente tá falando, mas ninguém tá prestando atenção no outro. Ninguém tá prestando atenção, você não tá presente, honrando o outro. Você está ali, mas não está ali, entendeu? Eu acho que isso é muito pertinente ao que a gente tá vivendo, muito por causa desse negocinho aqui. Então isso acontece. Pra você que tá ouvindo, ele pegou o celular dele. Isso, o pessoal tá traduzindo, a minha tecla sabe. Esse é o primeiro podcast com legenda. Exatamente. Ele acabou de porque tem os nossos ouvintes das plataformas só de áudio. Mas uma coisa muito legal de falar é que quando a gente deu o passo, e aí o Senhor fez tudo. Ele trouxe todas as pessoas e... Conta essa parte da história. Conta essa parte da história. Que quando nós determinamos, assim, nós entendemos que seria tal dia de gravação, tais dias, na verdade, né, porque foi mais de um dia, e também tinha ensaio com o elenco. 2 dias de gravação e 1 dia de preparação. E 1 dia de preparação, porque é um curta-metragem. Aí foi o lugar de, tá bom, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Não sei, Deus. Tá, vai dar o passo. Primeiro passo, manda o roteiro pros teus amigos. São todos amigos que estão no mercado de trabalho, estavam gravando série, longas e tudo mais, estão aí fazendo. E eles compraram a ideia e a conversa foi muito franca. Então acho que tem um princípio aqui que é a verdade, né? Então a conversa foi muito franca. Cara, a gente tem um filme, a gente tem um sonho, a gente tem R$0. Você topa? Cara... Verdade, pelo menos tem. Tá aqui. Gostei, abraçaram, entregaram. Cara, fizeram um trabalho lindo e depois vocês vão ver. Então todos eles toparam. Aí a gente tinha uma questão de data, e o senhor é o melhor produtor e ele é que organiza da melhor maneira, né? Então a gente tinha uma data, eles estavam em gravação, como eu falei. E ainda tinha equipe técnica. Tinha equipe técnica. Aí nós falamos com o Lucas Ferreira, que é um grande parceiro nosso, que é um diretor de fotografia, e ele conseguiu uma equipe técnica incrível, o pessoal que tá rodando as grandes séries no Brasil, todo mundo pegou o roteiro, vambora, abraçou a ideia, e foi uma comoção. Então, cara... Todas as pessoas que trabalharam no projeto trabalharam de maneira voluntária. E são todos profissionais do mercado, sacou? Isso foi incrível. 25 pessoas trabalhando para dar vida a esse sonho e todos eles entregando do seu melhor, desde o equipamento também. É importantíssimo falar, cara, como é difícil eu conseguir equipamento em parceria.
Tivemos. Pagamos R$0. Então, isso também é incrível falar, porque você vê que é uma direção de Deus, mas também tem a coisa da mobilização que a própria arte gera. Sim. Saca? É um poder de comunidade que é estabelecido, né? Muito forte. Então, enfim, nasceu o filme, gravamos o filme, montamos o filme dentro da Big Wave Media, a gente monta o filme e aí começa o processo da gente... Que é o que eu te falei. Eu não sei como é que um filme como o do Walter Salles chega no Oscar, porque ele já tá em outro lugar muito distante. Mas o nosso, a gente vai pela... como é que é a categoria de base. Então a gente foi mandando para os festivais, Nosso produtor, Brenner. O nosso produtor, o Brenner, foi mandando para os festivais, foi fazendo as inscrições, e a gente foi fazendo mapeamento, muitas pessoas também nos ajudando, nos orientando nesse momento. E aí a gente começou a receber. Cara, foi aqui num grande festival na Espanha. A primeira notícia foi muito legal, né? Quando você chegou. Qual foi o festival? A gente foi para o Festival Internacional de Saragoça, que é um festival que existe há 29 anos. 29 anos. Espanha, Saragoça, Espanha. E a gente foi na categoria, a gente foi finalista dessa categoria. E o único filme do Brasil selecionado, dentre, se eu não me engano, 70 filmes que foram para lá do Brasil, o único filme selecionado foi o nosso. Caramba. Muito legal. Especial. Deus A é gente bom estava demais. concorrendo com cinema chileno, argentino e peruano e outros tantos. O filme que ganhou não foi o nosso, foi um filme do Peru que eu confesso que eu estava assistindo e eu falei com o Pedro Bontorin, que também faz parte do core, né, desse que a gente pensa de Dunamis Filmes. Ele estava lá comigo no festival, que eu estive lá. E ele tava comigo e a gente olhando o filme e falou, caraca, velho, o nosso filme é muito bom, glórias a Deus por isso, mas esse aqui é bonzão. Uma verdade, né? A gente é verdadeiro. Então, assim, se o nosso não ganhar, tá aqui o nosso... Mas que eram propostas completamente diferentes, completamente diferentes. Enfim. Mas, cara, sabe, acho que é muito importante, independente de a gente ganhamos ou não, sabe? Depois a gente foi para um outro grande festival na Itália, e o nosso filme tá aí percorrendo. Capri Hollywood, fala, baby, é demais! Graças. Mas é isso mesmo, assim, glórias a Deus. Ele foi para um outro festival em Hollywood também, não foi? Não, é o Capri Hollywood. Capri Hollywood, é um festival também muito tradicional na Itália, que linka o cinema italiano e o cinema norte-americano. A gente já teve, acho que, se eu não me engano, a pesquisa aí pode falar, porque, se eu não me engano, o Oppenheimer, que é um filme que foi premiadíssimo, também ganhou lá anos passados, recentemente. Então é um filme, é um festival de cinema que tem muita expressão. E a gente tava lá. E eu lembro que foi no dia da Dunamiscon, 2024, que nós recebemos a notícia. Porque a gente já ia falar de Dunamis Filmes e a gente recebe essa notícia. Bem no dia. Sabe? Tá, mas o que é Dunamis Filmes? O que é Dunamis Filmes? A gente falou do projeto, a gente falou da criação, mas o que é a visão? Tá. Ela é bem... A gente tá debaixo de uma visão muito grande. Dunamis Movement é uma visão muito grande. E a Dunamis Filmes, ela tem como um objetivo comunicar verdades do reino com excelência para dentro da esfera da igreja, mas também para fora. Sabe? A gente tem esse objetivo. A nossa visão, a gente também quer formar diretores, atores, roteiristas, produtores cheios do Espírito Santo, que a gente possa fazer produtos que são carregados de excelência, mas também de unção. Então a Dunamis Filmes, ela tem essa visão de gerar um impacto na esfera da arte e entretenimento através da verdade e também de muito poder. É isso que a gente acredita que o Senhor pode fazer através da Dunamis Filmes. E também tem um lugar de capacitação, que a gente está debaixo de uma visão muito macro, como, por exemplo, uma universidade. Então, dentro dessa universidade, a gente quer formar pessoas cheias do Espírito Santo que vão ser futuros diretores de fotografia, roteiristas, porque uma coisa que a gente compreendeu, que esse impacto não vai acontecer com 2 ou 3 pessoas. Esse impacto real ele vai acontecer com uma geração. Sabe? Que se levanta e está abraçando essa causa. Então, eu acredito que é isso. Eu falei de uma maneira bem... E vou aproveitar a provocação. Você falou muito bem. A gente está mirando transformar a sociedade através da esfera da arte e entretenimento, pensando em cinema. E, cara, tem esse poder. A arte, ela tem esse poder. E aí, como a obra, como eu falei antes, como obra, promover reflexão.
A gente não tá indo para um lugar de uma doutrinação. Não é isso. Mas eu promovo reflexão. Cara, deixa eu te mostrar que nem todo homem precisa ser abusivo. Nem todo homem precisa trair esposa. Isso é clichê, beleza, a gente sabe disso. Mas tu me mostra um homem de verdade de acordo com a palavra. Bom, beleza, tô te mostrando aqui. Me mostra uma família de acordo com a palavra. Me mostra os princípios, você pega os mandamentos. Como é que eu aplico eles no meu dia a dia de acordo com a... Bom, como é que eu posso fazer isso? Traduzir isso com beleza, com excelência, com senso estético legal, bom, saindo dos clichês. Cara... É um mar que a gente tá navegando. Então, não sei se eu já falei um monte, né? Mas eu já falei um monte, a Grazi quase não falou até agora. Mas é isso, gente. Assim energético, café, vambora. Gra, eu queria fazer uma pergunta. O Paulinho, ele falou muito sobre a arte e principalmente o cinema de forma coletiva, essa comoção que tem quando um filme é bem produzido. Você tava falando, eu lembrei da minha infância e eu assistia muito filme de aventura. Então, eu não vim de um contexto cristão, mas meus pais colocavam muitos filmes. Eu lembro que eu tinha ali a fita cassete, que colocava. VHS, né? VHS. E aí colocava e eu via Atlantis, o Reino Perdido, não sei o quê. E eu lembro que eu via... Gente, eu não tô indicando esse filme, tá? Eu só tô lembrando da minha infância, até porque eu lembro pouca coisa dele. Mas colocava lá e eu via a exploração, de tipo assim, explorar a terra e ver as coisas. E o cara no cipó, e eu ia pro quintal e falava, cara, eu quero ser aventureira. Então, assim, vários filmes marcaram a minha infância e marcaram a maneira como eu agia quando criança. Então, isso é muito especial. Então, além de coletivo, tem essa comoção. E algo que eu queria saber de você, Gra, por estar aí 3 décadas já nisso, porque uma coisa que a Fernanda falou quando ela recebeu, né, o Globo de Ouro, ela falou que o cinema, a arte é algo geracional. Então, que perpetua durante muitos anos. Então, eu vejo impacto hoje na minha vida de coisas que eu assistia quando criança. Mas também a gente vê filmes que são antigos que causam impacto na nossa geração depois de anos. Então, vem geração, a gente continua vendo a arte se propagando. Sim. E ela falou isso e mexeu muito comigo essa frase. E eu queria ouvir de você. Então, dessas 3 décadas, daquilo que você viveu nesse ambiente, o que você poderia passar pra gente das mudanças nessas 3 décadas, no impacto tanto na sua vida quanto aquilo que você vê na sociedade hoje? Meu Deus, isso é muita coisa, essa pergunta aí. Até porque são 2 Grazes diferentes, né? Tem a Grazi antes de conhecer Jesus e depois de Jesus. Isso é importante. Então, assim, eu assim como você, e acho que assim como todas as pessoas, né, que consomem arte, que acho que são todas as pessoas que de alguma forma têm acesso a tanto filmes quanto novelas, séries e tudo mais, a gente é sim muito influenciado, né? Por aquilo que a gente assiste. E daí nasce Dunamis Filmes. A gente fala, cara, vamos produzir sim, então, conteúdo, filmes, e já tô falando aqui séries, né? Porque a gente tem esse objetivo em começar a influenciar de uma outra forma. Usar essa potência do cinema para influenciar. Sim, tudo isso, quando eu era criança... Bom, uma parte aqui da minha trajetória. Quando eu era criança, eu assistia show da Xuxa. Assistia, não só assistia, né? Então, aí o que aconteceu comigo? Anos depois, virei Paquita. Por quê? Porque eu assistia, eu gostava. Então, assim, teve uma influência gigante na minha vida. De repente, eu entendo, ok, quero ser atriz. E aí, o que eu acabo fazendo? Malhação, que eu assistia quando eu era adolescente. Então, assim, claro, tem um efeito absurdo, né? Um absurdo das nossas vidas. Então, a gente tá olhando pra isso, cara. Como que a gente vai influenciar as próximas gerações? Então, quais são... Hoje, quando a gente pensa do Dunamis Filmes, cara, Senhor, quais são as histórias que o Senhor quer contar? Muito bom. Muito bom. Sabe? Quais são as dores? Né? De que forma que o Senhor quer pegar o coração dessas pessoas? Qual é a cura? O que o Senhor quer curar no coração dessas pessoas através dos filmes que a gente vai produzir, sabe? E monólogos sociais, quando faz essa reflexão a respeito da escuta, cara, tá falando de um mundo de pessoas que não estão se ouvindo. Peraí, Deus criou a gente pra gente se relacionar. E aí, de repente, a gente não se escuta? Então, assim, a gente tá pensando nisso enquanto Dunamis Filmes. Né? É isso, assim. Posso só comentar uma coisa que a Grazi falou rapidinho? Você falou de ser Paquita, e eu acho que a gente subestima muito
o fato do Brasil ter sido criado, porque antes, pelo menos na minha época, eu não sou velha, assim, eu sou bem nova. Eu tenho 26, né? Muito nova. E eu não cresci com isso aqui. Na minha infância, eu não tinha celular. Eu fui ter celular com 13, 14 anos. Hoje, o Guel, se bobear, o seu filho de 6 meses, já sabe exatamente o que é. Tem uma bebezinha que ela sabe desbloquear o iPad. Eu fiquei chocada. A formação do brasileiro é diferente. Então, eu tava até conversando a gente tava trocando uma ideia com alguns adolescentes que eles são de um país... que a gente não pode falar o país, porque, enfim, perseguido e tal. Oriente Médio. Tava ali no Oriente Médio. E como os adolescentes lá são muito mais puros. Eu falei, cara, com essa idade eu já tava fazendo um monte de coisa. Essa galera aí parece criança. E aí eu entendi, é porque eles não têm acesso ao nível de sexualidade exposta que a gente tem aqui no Brasil desde pequeno. Então isso forma muito. Então quando eu vejo vocês se levantando pra trazer material de qualidade, pra formar a cabeça não só de pessoas mais velhas, mas também isso vem desde novinho. Isso é muito importante. Você muda a cabeça de uma nação. Eu acho que é esse o convite que vem a nós, como cristãos, né, produtores de conteúdo, nessa janela que se abre com a indicação, com a Fernanda ganhando lá o Globo de Ouro, e agora com a indicação dela ao Oscar de melhor atriz. E também melhor filme estrangeiro. Cara, tá abrindo uma janela aí pra gente, sabe? Pra gente se levantar mesmo e vir a produzir esses conteúdos. Então... E o cinema, ele é diferente da música, como o Paulinho tava falando. Eu acho que ele tem um peso na sua formação. Porque eu não sei isso. Hoje, eu tenho um problema de memória. Eu assisto as coisas e não lembro delas. E isso me irrita. Então, eu tava pensando isso hoje. Mas eu maratonei uma série no ano passado. E ela foi premiada no Globo de Ouro, porque eu fui sentar pra olhar aqueles que ganharam. Eu falei, nossa, eu assisti isso aqui. Mas pera, o que eu assisti? Eu assisti uma série de 8 episódios e, diante de Deus, eu devo lembrar 5% dela. E qual foi os últimos vídeos que eu assisti na última semana no YouTube? O vídeo que eu gastei 20 minutos assistindo, o vídeo que eu gastei 5 minutos. Eu duvido que eu consigo lembrar um vídeo curto que eu assisti ontem. Mas, diferente da série, o filme, ele tem uma parada que é memória. Então, eu cresci assistindo Fantasia 2000. Eu lembro cada cena. Eu sei o filme de cor e salteado. Eu sei quando o Mickey pega o chapéu e ele começa a explosão de cores. E aquilo marcou a minha memória e até os meus valores de uma maneira que eu não sinto que as outras coisas conseguem marcar. Que é o poder do cinema, de estar ali. Que uma série não consegue, na minha opinião, eu não sinto que ela tem o mesmo impacto de um filme bem feito. Usando o exemplo do Oppenheimer, eu consigo lembrar o Oppenheimer. Eu sei o começo, o meio e o fim dele. Eu assisti uma vez. Eu assisti aquela série por 10 vezes mais tempo e eu não lembro nada. E eu queria que você comentasse esse poder do cinema, que o Paulinho é músico, mas é diferente. Eu entendo o que você tá falando, mas eu não sei se eu consigo concordar 100%, tá? Tá bom. Por quê? Porque, historicamente, você vai ver que a nossa cultura de novela é muito forte. O Brasil é muito forte. E a novela, ela pautou muitos anos a cultura no Brasil. Hoje a gente está muito aberto para o streaming, então a gente tem Apple, Prime, Netflix e todas as outras. Então, sim, o cinema tem um impacto muito grande. Eu acho que o que você está falando é assim, eu consigo condensar em 1h30, 2 horas, uma história de início, meio e fim. E isso aí, toda a promoção de reflexão acontece nesse espaço. Se eu perdi numa série, se eu perco alguma coisa ou outra, pode ser que não seja tão impactante. É uma dose muito grande, acho que é isso que eu quero falar, sabe? Num filme, você recebe um shot muito forte, assim, uma dose grande, pum, porque tá tudo condensado em 2 horas. Numa série, ela é mais espaçado. Mas, vou abrir um filme, a gente tá falando de séries, nomes e filmes. Por exemplo, This Is Us. This Is Us é uma série que eu assisti, cara, que me deixou reflexivo, pensando. Eu assisti todas as temporadas, eu chorava copiosamente, ligava pra minha mãe, pro meu irmão, acabava sério o episódio, deixa eu ligar pra minha mãe. Assim, era ele ligando pra mãe dele, eu ligando pra mim. Mexeu muito comigo. Então, assim, tem novelas que geraram grandes impactos no Brasil. Cara, tem histórias incríveis, assim. Eu trabalhei com um diretor que já faleceu, que ele foi um cara que fundou o início lá da Rede Globo, ele saiu da Excelsior, Tupi, e ele conta que a primeira versão de Irmãos Coragem,
Ele conta essa história, obviamente eu não era nascido, né? Mas ele conta essa história, que a primeira versão da novela Irmãos Coragem, ela era um fenômeno tão grande de audiência no Brasil, que teve uma tempestade, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que era lá, acho que o 7, era lá. Teve uma tempestade e acabou com a cidade cenográfica. Acabou, uma tempestade de vento e tal, acabou. E aí teve uma reportagem no jornal falando, nos estúdios e tal, a cidade cenográfica dos Irmãos Coragem. Ele conta, e gente, por favor, verifiquem isso aí, tá bom? Se vocês conseguirem pesquisar, porque eu lembro dele contando pra mim, assim, pra um grupo de atores que estava fazendo essa novela com ele. Ele conta que a Globo começou a receber cartas com dinheiro do público. Uau. E as cartas com dinheiro do público era para a família tal, que agora eu esqueci o nome da família dos Irmãos Coragem. Não acredito. Para eles ajudar a reconstruir a casa deles. Que eles não queriam, eles não podiam ficar sem casa. Entendeu? Como mexe com a massa, mexe com as pessoas. Entendeu o que eu tô falando? Isso é só um exemplo. Um exemplo simples é quando você tá fazendo um vilão, você vai no mercado e, cara, tem gente que te olha de cara feia. De cara feia. Então gera um impacto muito grande. Mexe com as pessoas. É louco isso, né? Mexe, completamente, mexe. Então é um poder de influência muito grande. Desde o vilão que você tá fazendo no mercado, a pessoa chega e te olha de cara feia, até você enviar dinheiro pra uma emissora reconstruir a casa. Olha só, cara, você tá mexendo numa pessoa, é daqui para grande escala, sacou? Então mexe, tem um poder de influência muito grande. E é óbvio que o Senhor nos fez, é óbvio não, mas a gente tem um entendimento que o Senhor nos fez para sermos sal da terra, luz do mundo, sermos como um fermento bom, a gente vai influenciar. O Senhor nos chama a viver isso, mas diferente da esfera que você foi chamado, na esfera da família pode ser, mas gerar uma influência com o quê? Com o que a gente acredita, nossas opiniões? Não, uma influência com a verdade bíblica. Com a verdade, cara, vamos pegar esses princípios, esses valores e vamos aplicar aqui, através de histórias. Jesus Cristo usou de muitas parábolas, muitas analogias, muitas histórias para comunicar princípios do reino. Por quê? Porque a história, ela te ensina, ela te instiga, ela te estimula, ela te cativa, ela faz você refletir, ela faz você ficar com ela, remoendo. Eu posso te trazer vários dados, mas se eu te trouxer, muito obrigado, pessoal, tô aprendendo português. Se eu te trouxer, foi criado fora. Se eu te trouxer dados, você pode até, mas se eu te trouxer uma história que traga a humanizar esses dados, você vai lembrar disso. Muito bom. Sacou? Então, eu acho que é muito isso. A gente pega, tem estatísticas, tem dados, tem coisas, mas vamos humanizar isso aqui através de histórias. Tá bom, vamos humanizar isso aqui através de histórias e isso aí vai promover reflexão. Vocês estavam falando, eu lembro, Bru, quando eu era criança, que é muito antes de vocês vão rir da minha cara. Não, eu não posso falar isso. Agora fala, né? Eu falei da banheira do Gugu. Não, eu não posso, mas Pior que a banheira do Gugu? Tá muito. Tinha um filme com Johnny Depp que era Dom Juan de Marco. Dom Juan de Marco, ele era um galanteador, um cara... E eu era um menino do interior do Rio Grande do Sul que eu assisti aquele filme, cara... Eu tinha, 10, 11, 12 anos. E o Dom já Juan... tinha 3 empresas. O Dom Juan, ele sempre deixava... Não sei se a gente vai pro ar isso aí, tá bom? Mas é que ele sempre deixava uma rosa pras pessoas. Sabe o que aconteceu comigo? Um dia, se você quiser, fale com a minha mãe. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiz uma conta na floricultura pra minha mãe pagar pra eu levar flores pras meninas. Olha que absurdo, gente. Mas era a mãe dele que pagava. Minha mãe que pagava. Você óbvio, né? Olha isso, cara. 12 anos, com 12 anos de idade, velho. Sacou? Olha o personagem mulherengo moldou sua cabeça. Nada. Imagina, uma criança, velho. Mas mudou. Perfeito. Entendeu o que eu tô falando? Um impacto positivo? Não é positivo. Nem um pouco positivo. Sexualização. Você tá trazendo pra uma criança muito precoce. Você tá trazendo muitas coisas ali. Mas influenciou. Não, com certeza. Então, da mesma maneira que eu tive essa influência, por quê? Tô falando de um impacto que gera numa sociedade. Um impacto que gera numa futura geração. Nós temos 3 filhos. Qual que é o produto que eles vão consumir? Cara, se o Senhor tá nos dando essa graça de nós contarmos histórias que vão gerar algum impacto na sociedade, a gente tem que pensar na próxima geração, nessa geração, na próxima geração. Os nossos filhos um dia vão consumir. O que eles vão consumir?
tá bom, Deus, vambora. A gente quer ser usado pelo Senhor para que eles consumam coisas que vão edificar, coisas que vão trazer sabedoria, princípios bíblicos, como eu falei inúmeras vezes aqui, e que vão promover uma sociedade mais saudável. É um grande sonho? É uma grande visão? Mas, cara, como é que é? São os sonhos de Deus, né? São os sonhos de não Deus, somos nós. não é o nosso. As poucas coisas cristãs que a gente viu saindo, até mais pro cinema, são muito clichês. E não só clichês, elas às vezes, desculpa o termo, são ruins. Cara, eu cansei de ver filme cristão ruim. Mas aquele ruim que dá vergonha de assistir. Você fala assim, mano, que negócio, tipo... parece que eu tô assistindo um High School Musical de baixo orçamento. De muito baixo orçamento. E eu não sei, eu queria um comentário de vocês nisso. É uma falta de visão, uma falta de excelência, uma falta de capacidade, é uma falta de bom senso, é a falta da prática, é o clichêsismo pelo clichêsismo. Como é que vocês veem? Porque fazer algo cristão ou feito por cristãos não é algo que ninguém nunca fez. Mas o track record é muito ruim no grosso. Por que é tão ruim? Ou vocês não acham ruim? Eu acho que tem um lugar que é uma vontade muito grande de fazer, né? E aí eu acho que isso é bom e é legítimo, a gente respeita, né? Mas eu acho que também isso tá se formando. Acho que a gente vê aí um movimento, né? De pessoas acordando, ok, precisamos produzir arte, né? Com valores e princípios do reino de Deus, não necessariamente contando histórias bíblicas, né? Saindo do clichê, como a gente estava falando. Então, assim, eu acho que você não concorda, amor? Tem algo que está se formando. Então, as pessoas estão produzindo. E aí você vai ver e fala, pô, mas ainda não chegou. Cara, tá fazendo, sabe? Acho que tem um caminho Justíssimo. aí a ser percorrido. Eu acho super válido o que você tá trazendo, Nick, tua reflexão. E porque eu acho que isso aí é o pensamento de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para esse lado que a Graça tá falando. Pelo menos a galera tá fazendo. Sabe, eu acho que porque não é fácil você fazer. Não é fácil. Se você pega o Scorsese falando, que é um diretor mega renomado, que ele tem problema até hoje com orçamento, e você imagina pra um cara que tá com desejo de fazer um filme cristão lá no... Cara, ele vai ter problema. Então, assim, tem uma questão de... talvez orçamentária, tem uma questão da expertise, mas, cara, tem um desejo muito grande pra compartilhar aquilo lá. E às vezes o cara, meu irmão, se não tem tu, vai tu mesmo, vambora, vamos fazer, eu quero botar o negócio pra fora. E aí, o fato de praticar vai sendo aperfeiçoado. Então, eu acho assim, nem toda obra secular é boa também. Você olha uns filmes seculares e fala assim, nossa, velho, que coisa ruim. Tem muita coisa ruim, né? E nem toda obra cristã é ruim também, tem umas que são boas. Então eu vejo assim, eu tenho muito apreço por quem executa, porque não é fácil fazer. Não é fácil fazer. Então você vê o cara que fez, aí você vai saber a história, o cara fez um longa-metragem que conseguiu vender pra Netflix, e você assiste e pode ter o teu senso crítico, mas você vai saber a história. Meu irmão, aquele cara... São 10 anos produzindo aquele filme, ele assim, produziu, em média, ele né? fez aquele negócio todo com centavos que ele foi juntando com pessoa, com o irmão, com o brother, com a comunidade ajudando, e fez. E tá lá, sabe? Então eu obviamente eu tenho o meu senso crítico, é óbvio que eu tenho, que eu olho e vejo, beleza, mas cara, antes disso eu tô assim, fez. Tá ocupando um lugar. Vamos sair desse lugar de falar e vamos começar a fazer. Sabe? Vamos fazer e vamos ocupando. Acho que assim, o nosso desafio, não tô falando da pessoa de lá, tô falando do nosso desafio, para aquilo que a gente tem tido como uma missão. O nosso desafio é trazer esse equilíbrio de eu vou transmitir uma mensagem cristã, Certo. seus valores e os seus princípios. Eu vou criar essas obras de uma maneira que elas venham dialogar com o grande público sem ser um força-barra. Talvez é o nosso desafio, entendeu? Tá bom. Força-barra no sentido de... Sem ser... tô enfiando uma coisa goela abaixo, entendeu? Tipo, sem ser... Acho que é uma coisa assim, promover a reflexão de novo, assim. Acho que é o nosso desafio, sabe?
Porque se você assistir os monólogos sociais, você vai ver que não é crentez. Não tem nada crentez, mas promove a reflexão. Sim, mas pode ser que Deus direcione daqui a pouco a fazer um filme bem... Hoje, eu tô falando. Sim, hoje. Hoje o que a gente tem. Entendeu? Pode ser que a gente faça um dia, mas hoje eu vejo assim, sabe? Porque a gente tem uma fatia que representa, que a gente tem que ocupar. Não, eu concordo. Até, por exemplo, aquilo que The Chosen tem feito é bom. Em qualidade. É bem feito. Por isso, o meu ponto da pergunta é: o que talvez tá faltando pra gente ver esse negócio explodir? Ser opção criativa. É falta de gente? É falta de visão? Na posição de vocês, o que tá faltando? Pra pessoa que tá do outro lado da tela, o que ela tem que fazer? Qual é o próximo passo? Tá faltando gente, tá faltando qualificação, tá faltando estudo, tá faltando oração. Isso é muito legal, muito legal. Acho que isso é uma questão até quase que de conselho. Exato, né? Não, o meu ponto não é tipo, é ruim, tá. A gente tá vendo coisa ruim, tão tentando, mas a gente também tá vendo coisa boa surgindo. Sim. O que tá faltando pra isso virar o que deveria virar num país cristão, com tanta gente gente talentosa, gente competente? A gente foi assistir um espetáculo do Nici, que eles estão lá no centro de São Paulo, e fiquei de cara com a qualidade. Assim, boa qualidade, sabe? Um espetáculo com excelência, feito com excelência. A gente foi assistir, já tem um tempinho que a gente assistiu. Muito bom. Eu fiquei de cara. E o que eu quero trazer com isso? Porque muitas vezes nosso maior testemunho enquanto produtores de conteúdo é a qualidade. Assim, entendeu? É o cara olhar e falar assim, nossa, isso aqui é bom, velho. A Rainha de Sabá chegando diante do reino. Cara, isso aqui é bom. Salomão vinha atrás da sabedoria, mas olha isso aqui, olha a excelência que existe nisso aqui. Olha esse, cara, eu tô vendo através da excelência a manifestação da glória de Deus. Tô vendo aqui. Então, acho que tem essa coisa, um testemunho que a gente pode dar é a excelência. Então, beleza. Pra ser isso aí, o que a gente precisa? Capacitação. Então, uma coisa que eu lido com muitos jovens, né? Mais jovens do que eu, é que o cara tem muitos sonhos, grandes sonhos, e tem um chamado de Deus que é legítimo, é genuíno, são impelidos pelo Espírito Santo para fazerem coisas e vão fazer, mas tem muitas vezes até um receio de se capacitar. Sim, é verdade. Porque senão eu vou... Cara, para. Você não recebeu isso, vai se capacitar, vai estudar, vai fazer o que você precisa. Meu irmão, entra no curso X, no curso Y, vai atrás de pessoas, vai atrás de mentores, vai atrás e começa a praticar, e começa a fazer. Uma vez eu fui conversar com esse mesmo diretor que contou a história de Irmãos Coragem, quando ele estava dirigindo o SBT, anos atrás isso, e eu falei com ele assim, o senhor tem um conselho para um jovem diretor? Ele falou, corta as desculpas e faz. Esse é o conselho. Ele morreu com 94, né? Já tinha os seus 90 e poucos anos. Ele falou, corta as desculpas e faz. Porque desculpa você sempre vai ter. Você sempre vai ter desculpa. Mas se você quer ver um negócio nascer, você tem que começar a fazer. Vai fazer. Então, acho que assim, vai se capacitar e executa. Capacitação e execução. Capacitação e execução. E acredita naquilo que Deus está te mostrando. Tem uma visão clara. Por que você vai fazer a arte que você está fazendo? Por quê? Tá bom, e uma vez que você entendeu da parte de Deus o porquê que você vai fazer, se agarra no propósito. Porque grandes coisas podem acontecer, ofertas 1000 podem acontecer, e você pode perder de vista o propósito porque você começou. E aí pode ser um problema lá na frente. Então, meu irmão, se Deus te deu um propósito claro para você fazer a arte que você tá fazendo, se agarra nele e vai. Executa, faz, estuda, se capacita, continua buscando, seja excelente. De novo, teu testemunho, cara, a tua obra pode ser o testemunho. A tua obra, a excelência, o apreço que você fez pode ser o próprio testemunho. E vai gerar impacto. Então é muito legal você ouvir de uma pessoa que não tem a mesma fé que você, mas ela assiste um filme nosso e fala... Cara, isso aqui falou comigo. Nossa, isso aqui foi muito especial. Ela não vai trazer muitas vezes o vocabulário como, nossa, Deus ministrou ao meu coração. Mas ele fala, nossa, cara, senti aqui dentro do meu coração essa parada da falta de escuta. Por exemplo, aqui do monólogos sociais. Como às vezes eu faço isso, como eu não presto atenção no outro. Nossa, eu tenho que realmente estar no lugar mais presente. Na verdade, é a minha falta de amor que eu tenho pelo próximo. Chegou no mandamento.
Do amor ao próximo. Chegou lá, fez uma curva reflexiva e chegou, e talvez agora ela tenha uma escuta mais generosa e ela comece a amar mais o próximo, honrando com a presença dela. Você tá entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, meu conselho aqui, cara, estude, pratique, busque fazer com excelência, mas faça. Muito bom. Eu acho que tem um passo antes de tudo isso que o Paulinho falou, que é que tem muitas pessoas que têm o talento, têm o chamado para arte, para o entretenimento, mas tem um entendimento ainda de que, cara, mas a arte não é de Deus. Então eu não vou fazer. Entende? Eu acho que tem esse lugar. Então acho que tem que romper com isso, na verdade. Então, assim, se o Senhor está te chamando, vai e faça tudo que ele acabou de falar. Busque capacitação para você fazer o melhor e nós cristãos, sermos excelentes fazendo cinema. Novela. Mas acho que tem uma coisa também que eu quero falar. E lê a Bíblia. E lê a Bíblia. Bíblia todo dia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Tem que ter, cara. Deixa Deus falar. Através da Bíblia. Tem que ter a palavra de Deus. Uma capacitação que eu acho que é legal comentar que vocês fazem Paulinho e Grazi, eles têm um curso aí chamado Expresso. Eu já fiz e foi uma experiência, assim, que eu cheguei... São quantas aulas? Ou na época eram quanto? Umas 8? Tem alguns formatos, né? Você fez o de 8. O de 8, né? Eu acho que uns 5 dias eu cheguei chorando em casa. Por aí, né? Oh, meu Chegava chorando em casa, eu falava, amor, é muito intenso. Você pega lá do fundo de todas as suas inseguranças. Eu sou uma mentira. Eu sou uma mentira. Eu falo mentindo. Eu sou horrível. Eu chegava assim, aí no outro dia não, tá bom, eu sou tudo isso, mas existe uma esperança. E foi uma jornada pra mim. Eu acho que todo mundo precisa... se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo que tá assistindo, seria participar do Expresso. Se vocês vão fazer isso no futuro, o formato que vocês vão fazer, independente. E se você quer ser ator, se você quer ser diretor, se você quer ser o cara que bate a claquete, eu não sei, se você quer ser qualquer coisa, isso é muito importante. Ter essa capacitação, que eu acho que é algo que vocês oferecem, que dá pra indicar. Eu indico 100% porque eu fiz. Então, não tô falando de algo que eu ouvi, algo que eu fiz. Mas seria uma super capacitação aí. E pra quem tá ouvindo, como é que eu consigo me envolver com Dunamis Filmes? Quando é que eu vou poder assistir monólogos sociais? Eu acho que essa é a pergunta mais... fundamentais. Né? Quando eu vou poder assistir, assim, a gente ainda não assistiu. Porque assim, a gente a vida de um curta-metragem, ela acontece dentro dos festivais de cinema. Se a gente exibe publicamente, a gente perde o direito de participar de festivais, porque eles buscam muitas vezes essa questão do ineditismo, né? É uma palavra essa? É uma palavra? Você não Mas eu gostei. Essa questão do inédito, boa, né? Né? Não perdi. Então tá certo. Então a gente não pode perder isso. A vida de um curta é mais ou menos de 1 ano. Então a gente tá fechando esse ciclo em junho. A gente fecha o ciclo de 1 ano. Em junho, a gente vai poder fazer uma exibição. E aí a gente quer fazer tudo, mostrar. E vai ser muito legal. Em junho ainda tem tempo. Junho, eu tô bom? tipo Por assim, enquanto, nossa, em junho é uma vida. E tá sendo muito especial. Agora eu quero só falar uma coisa assim, que eu sei que já entendi que nós estamos indo pro final. Mas é muito importante. Você recebeu algo da parte de Deus para trabalhar na arte e entretenimento. Você vai ter que ter alguns desafios que são pertinentes a nós e a qualquer pessoa. E eu anotei esses desafios aqui. Primeiro é a autenticidade. Você vai ter que encontrar, como eu falei aqui, esse equilíbrio. Como é que você comunica a verdade, a tua mensagem, uma verdade bíblica, do teu jeito. Sabe, não é como o Nick tá fazendo, não é como o fulano tá fazendo, não é como a produtora X tá fazendo, mas do teu jeito. Vai, porque uma vez que você botar a verdade que você tem, do jeito que o Senhor te fez, o impacto vai ser muito grande, eu tenho certeza. Porque ela sai de um filtro que não é de uma imitação, mas é de quem você é. Então, acho que é buscar a tua assinatura, sabe? Ser autêntico nisso. Não é porque a gente tá falando que a gente tá fazendo desse jeito que você tem que fazer. Não, você tem que fazer da tua parada. 2, você vai ter desafios com infraestrutura. Vai acontecer. Não pense porque porque eu sou aqui da igreja, tenho problema com uma câmera que eu não consigo, ou eu não tenho... Cara, como eu falei, o Scorsese tá falando, meu irmão, eu tenho problema orçamentário até hoje. E ele fez filme de 160 milhões de dólares. Pô, meu irmão, se ele tem problema orçamentário... Sério? Sacou? Tem problema? Mas sacou? Mas ele foi lá e fez. Então e ele vai atrás e você vai ter que fazer. Então, corta as desculpas e faz. Não fica
baseado nessa questão de infraestrutura e tudo mais. Vai fazer. E o terceiro é essa coisa do preconceito. Não, eu tenho... porque as pessoas vão ter um preconceito com a arte, porque é cristã. Meu irmão, faça com excelência. Vai, busca, bota na conta. Pode ter preconceito, pode ter, pode não ter. Who cares? Vai e faz. Você tem uma mensagem para comunicar? Faça de maneira excelente, faça com o que você tem nas tuas mãos agora, faça da melhor maneira possível para o Senhor e não para os homens. A mensagem está lá, faça de maneira autêntica, mas não perde o embalo daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Vai e faz, tá bom? Porque às vezes o cara fica com medo. E medo é um espírito, ele quer te paralisar. Então você não vai ser paralisado. Quebra esse preconceito e vai. Amém. Amém? Alguma consideração final, Grazi? Não, pensando aqui. Alguma, amor? A gente mal falou do filme da Fernanda e do Walter Salles. Mas a gente tá na torcida. A gente tá na torcida. É o cinema nacional sendo representado. E como a Grazi abordou lá atrás, é uma janela muito grande para o cinema nacional que foi aberta. E é pena que, de novo, né? O cinema não se faz da noite pro dia. Então, a nossa torcida é que outros filmes já estejam aí no gatilho a serem lançados. Filmes bons, que mostrem que o nosso cinema é de qualidade. Que o que a gente tá fazendo hoje no Brasil... E hoje não, há muito tempo a gente tem uma história muito rica a ser compartilhada. Tem tradições, tem... períodos incríveis na nossa história que precisam ser compartilhados e agora é uma janela que a gente tem aí. É mais uma janela, né? Quando a gente fala que é uma janela, parece que é a primeira janela. Não é a primeira janela, né? São várias fases aí do cinema brasileiro. E aí temos mais uma janela e a gente tem que olhar pra isso. Estamos super na torcida. E também na torcida porque, cara, é um filme, a gente pode... fechar com isso também, essa parte da Fernanda, mas de um filme que fala sobre família. Então, glória a Deus, temos aí... Que demais, né? Esse apreço pela família. Então, que é algo bem brasileiro, desse cuidado, dessa questão familiar e, enfim, a gente tá podendo também mostrar isso pro mundo, então... É verdade. Muito bom. Ficamos muito felizes. Muito bom. Obrigado pela presença de vocês. Em junho, na Creative Conference, eu espero ter... Vai ter monólogos. De monólogos. Olha só! E se você está perguntando o que é Creative Conference, sim, nós teremos uma conferência criativa do Dunamis que vai acontecer em junho. As inscrições ainda não estão abertas enquanto esse episódio sai, mas você já pode se inscrever na lista de espera. O link está aqui. Posso perguntar uma coisa? Adoro. Adorei a reação. Pode. Não, é mas porque esse não tem motivo nenhum pra falar disso. Nesse, então tá bom. Tá bom. Tá. Então você já pode se inscrever no link aqui embaixo para Creative Conference, na lista de espera. Eu não ia deixar de aproveitar essa oportunidade, porque são pouquíssimas vagas. A gente tá esperando poucas pessoas. Teremos também uma imersão no dia anterior e você vai poder conhecer pessoalmente o gênio por trás de Monólogos Sociais. Um grandíssimo diretor internacionalmente conhecido, Paulo Leal. Ele vai estar lá, não só na Premiere, mas dando aula na Creative Conference e no Big Wave Media Inside. Paulinho, eu não podia deixar de levantar sua bola, sendo que eu tenho o privilégio de trabalhar com você. Olha só. Poucos têm. Pouquíssimos. Aproximadamente 40 pessoas podem falar. E eu sou uma... Nesse momento. Uma grande alegria para mim. Obrigado por acompanhar a gente aqui no Dunamis Hangout. Por favor, siga o Paulinho, siga a Grazi. As redes sociais dele estão aqui na descrição. Você vai ver o Guel lá, que talvez é uma das partes mais legais de você ver. É a minha alegria de todos os almoços, porque ele é um bebê muito top. Considerações finais? Fala. Tá, eu tenho. Ó, se você quer, de alguma maneira, participar desse grande sonho que é a Dunamis Filmes, manda uma DM no @Dunamis Filmes que a gente tem lá. A gente vai olhar, tem pessoas que estão já mandando seus currículos, roteiristas, diretores, como eu falei, esse sonho não é feito Paulinho, eu vou de duas. Um formulário de contato aqui. Muito obrigado. Muito bem estruturado e automatizado aqui na descrição. Isso é maravilhoso você ver. Olha, porque esse sonho, como eu falei antes, não se faz com 1, 2, 3 pessoas. Isso é um trabalho de uma grande equipe. E a gente crê muito no sopro de Deus, naquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer através da Dunamis Filmes, que hoje é o início, é só o início, mas um dia a gente vai estar falando e celebrando os grandes feitos do Senhor através dessa produtora. Glória a Deus.
Considerações finais antes da gente orar? Você quer falar alguma coisa? Tudo bem. Então, a gente pode orar. Paulinho, você pode orar pra gente encerrar? Eu falei mais. Eu posso. A Grazi pode orar. É, porque eu falei um monte, né? Mas você pode orar, meu amor. Eu posso. cheio. Aí a mama da Yasuo. Inspirado. Ai, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, não aqui somente, mas também nessa geração. Através de tantos DMs que nós recebemos, a gente vê que existe um anseio no coração de tantas pessoas a gerarem um impacto nessa esfera da arte e entretenimento. E eu oro agora que enquanto elas estão ouvindo esse podcast, enquanto elas estão assistindo esse podcast, elas sintam isso, uma confirmação de chamado, Pai. No nome de Jesus, confirma, Pai. Confirma o ID de cada um. Eu peço agora no nome de Jesus Cristo, que essas pessoas deem vida aos sonhos que o Senhor tem dado a elas, sem medo, Pai, sem medo de preconceito, sem medo de nada, que elas possam fazer com ousadia, porque o Senhor nos deu um espírito, Pai, de ousadia. Então eu te peço agora no nome de Jesus, que cada ouvinte, que cada espectador, né, que está nesse momento acompanhando, seja impelido pelo Espírito Santo a cumprir com o chamado deles, com o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um. No nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto Paulinho orava, os meus ouvidos foram tampados e destampados. Então eu sinto que muitos ouvidos, né, serão destampados. Amém. Enquanto estiverem ouvindo o podcast, glórias a Deus por isso. Sim, obrigada, Senhor. Isso, claro. Obrigada, Senhor, por esses ouvidos que estarão sendo destampados. Ouvidos que estão sendo impedidos de ouvir a Tua voz, Senhor, o Teu chamado sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Pai, eu te agradeço pelo chamado que o Senhor colocou no coração de cada um, Deus. E eu te agradeço também por esses ouvidos destampados, por uma visão clara daquilo que o Senhor tem para essa esfera da arte e do entretenimento, pelo Teu reino sendo expandido. Sim, Senhor, eu te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 A gente se vê semana que vem aqui no Dunamis Hangout. Deus te abençoe. Tamo junto, falou. Deus abençoe. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.